deputado federal. Amém, é nóis. Amém. Deputado federal que tem trabalhado arduamente ali no Congresso Nacional. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Mais atuantes. Amém, glória a Deus por isso. 513 deputados que estão no Brasil. Meu voto já está garantido. Os irmãos têm visto que o pastor passou, Meu voto já está garantido. tem passado, e sabemos que ele ainda vai passar. Amém, meu voto já está garantido. Por estar defendendo a igreja. Amém, amém, amém. Por estar levantando a bandeira do Evangelho. E o mínimo que a gente pode fazer é orar pela vida do pastor Marcos. Amém, 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 amém. É o mínimo que nós podemos fazer. Amém. Em outubro agora, nós manifestarmos este apoio nas urnas também. Aleluia. Porque se nós orarmos e não votarmos, não vai adiantar nada. É verdade. Então nós temos aqui um homem de Deus, Meu voto já está garantido. um homem casado, pai de 3 filhas, família abençoada, saiu de um congresso agora em Louveira. Amanhã cedinho vai estar na Assembleia Legislativa, porque a convenção do partido do PSC, ele como deputado tem que estar lá, porque ele é membro, é filiado ao partido do PSC. Então nós vamos compreender a correria do pastor Marco e vamos fazer o seguinte: quantos vêm aqui adorar a Jesus, diz amém? Amém. Então o pastor Marco Feliciano, ele vai pregar a palavra de Deus agora. Vai fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele vai precisar sair antes da vigília terminar. Mas tem mais pregadores aqui ainda que vão continuar pregando, cantores que ainda vão louvar. Mas nós vamos compreender o esforço que o pastor teve de nos honrar e estar conosco aqui hoje. Amém. Os irmãos dizem amém? Amém. Pastor Marco Feliciano, muito obrigado pela presença do Senhor. Que Deus te abençoe. É uma alegria muito grande de receber a sua equipe. Glória a Deus, Pastor Roberto Marinho, cadê o pastor Roberto? Pastor Roberto Marinho é um homem de Deus. Quantos irmãos conhecem o pastor Benihim? Benihim diz amém. Amém. O pastor Roberto Marinho, que louvava a Deus tocando os seus instrumentos quando o pastor Benihim ministrava. Essa questão dos pregadores pregar como fundinho musical, Deus revelou ao pastor Roberto Marinho quando ele trabalhava junto no ministério do pastor Benihim. É um homem de Deus. Muito obrigado, pastor Roberto Marinho. Muito obrigado. Cantor abençoado, levita, pregador, uma vez. Dr. Bauer está aqui. Dr. Bauer é presbítero da igreja, delegado de polícia e também trabalha junto na assessoria do pastor Marco Feliciano, chefe de gabinete. Deus abençoe, viu, pastor Bauer? Obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar pelo pastor Marco Feliciano? Nosso pastor presidente, pastor Natanael, por gentileza. Vamos agradecer apresentando a Deus, servo do Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, estamos diante da tua presença e queremos pedir agora, Senhor, que a tua unção gloriosa continue sendo derramada sobre teu servo e administrar a sua santa palavra aos nossos corações. Aquilo que estamos precisando ouvir da parte de Deus nesta noite. Manifesta o teu poder e a tua glória, Senhor, sobre a vida deles, sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Toda feliz nessa noite. Amém. Enquanto uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Aleluia. Glória a Foi Deus. difícil? Aleluia. Se não tiver Glória a ninguém Deus. bonito aí, é só olhar aqui para cima. Não, mas não é para mim não. Nem para você não. É para o apóstolo. Tá com um corpinho aqui parecendo um manequim de vitrine de terra. Aleluia. É o sonho do Oswaldo. É porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. O pastor Oswaldo é uma catedral do Espírito Santo. Cabe mais espírito dentro dele pra gente. É brincadeira. Estou muito feliz de ver aqui o pastor Natanael. Sou muito de minha esposa, a pastora Daniela. Fazia muito tempo que a gente não se via, quase 20 anos. O senhor não mudou nada. Eu falei para ele que naquela época a gente era crente. Agora a gente é salvo, calma. As coisas melhoraram, né? Estou muito feliz e honrado de estar aqui do lado do pastor Oswaldo, que foi quem fez a ponte, né, o caminho. Eu costumo dizer que para chegar até mim, Jesus é o caminho. Né? O Oswaldo hoje foi o pedágio. Né? Pastor Oswaldo, muito obrigado, Deus abençoe.
Deus abençoe o pastor Bittencourt, é um grande homem, tem um trabalho lindo na Assembleia Legislativa. Você trabalha com ele e representa ele, e nós vamos estar juntos nessa peleja. Agradecer ao Dr. Paulo, que é o meu anjo da guarda. Paulo, estou vendo que você está parecendo que é de um caminhão. A bola está para cá. A bola é a cara, ele botou na cabeça dele a cara do Sean Connery. Não tem quem tira. Eu falei que é o Sean Connery, o que sobrou dele. Pastor Roberto Marinho já foi apresentado. No fora tem o Charles e o Wagner que trabalham comigo. Mas, como ninguém veio aqui para ver minha biografia, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho, o Senhor escreveu o discípulo a quem Jesus muito amava. Capítulo é o de número 4. Alguém sabe que discípulo é esse? João. Evangelho, o Senhor escreveu São João, capítulo é o de número 4. Aleluia! O versículo de número 13 e 14. Onde é que está a sonoplastia? Tá aqui. Querido, o som está tão fechado, parece que está ligado no compressor. O outro está faltando o Twitter nessas caixas. Se você puder abrir para mim o grave. Isso. Os PAs também, se puder ajudar. Tá? E depois colocar um pouquinho de agudo aqui para mim, eu vou te dar um beijo. Se empolgou, né? Eu não falei. Quantos ainda tem? João capítulo 4, no versículo 13 e 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que vai saltar para a vida eterna. Capítulo 7 do mesmo livro, 3 folhas da frente. Capítulo 7, verso 38 e 39. Um pouquinho mais de som, só sonoplasta, querido, só um pouquinho mais alto. Chegou a hora dele, só dá mais um pouquinho de som e vai ganhar um beijo. Se você puder fazer o seguinte, pegar essa caixa aqui, chegar um pouquinho para trás e virar ela mais para mim, aí tá feito. Você é casado? Não é? É com essa carinha é só milagre. Mas esse homem que acredita em milagre, vou orar e as coisas vão aí. Perfeito. Pode fazer a mesma coisa com essa aqui, garotão? Com essa caixa aqui da esquerda? Pronto. Capítulo 7, verso 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu acho que já venceu, né? Mas aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito, Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a revelar os teus oráculos, cerque este santuário com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasga o céu sobre nós esta madrugada. Manda anjos de fogo descerem aqui, que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a espalhar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo,
está aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Glória a Jesus. Os que têm lugar para se assentar, fiquem à vontade. Os que não têm, sofram no meio de pé. Mas eu tenho certeza que Jesus vai fazer valer a pena. Eu ministro o Evangelho de Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei a pregar. Hoje eu tenho 41 com cara de 50. O corpinho de 60. Esse aí que não é você, Bocó. Só Jesus sabe que os dias e os anos têm sido difíceis. Um dia desses eu comentava em uma igreja, e isso aqui é bom para o Oswaldo ouvir, para o professor Oswaldo, que ele está na mesma caminhada. Eu fui ao médico e fiz uma bateria de exames. E o médico, no final, me trouxe um diagnóstico que me deixou preocupado. Ele disse que, biologicamente, eu sou um homem de 40 anos. Mas o meu organismo por dentro é de um homem de 60 ou mais. Achei que era brincadeira do médico. Fui para a internet para estudar e descobri que é possível. Existem alguns seres humanos que passam por isso. Um envelhecimento precoce por dentro. E tudo isso, problemas agravados com sentimentos. Solidão excessiva, traumas, depressão, síndromes, perseguição, responsabilidade, estresse e por aí afora. Descobri que no Brasil houve um pastor que faleceu, e faleceu precocemente também. O nome dele era Robert McAllister, reverendo Robert McAllister. Não sei se os obreiros aqui já ouviram falar dele. Reverendo Robert McAllister era filho do primeiro americano branco a receber o batismo com o Espírito Santo no avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Quando explodiu o grande avivamento pentecostal na América do Norte, explodiu em uma igreja de negros, era o pastor William Seymour, e o pai do pastor Robert McAllister era um pastor batista branco, e ele foi atraído pela propaganda. Chegou lá, Jesus queimou ele, foi batizado com o Espírito Santo. De lá veio para o Brasil e fundou no Rio de Janeiro a Igreja de Vida Nova. O filho dele, o pastor Robert McAllister, tinha uma unção tão grande que ele colocou um dia num culto, ele chamou 2 diáconos e ungiu os 2 a pastores num culto. A mão esquerda dele repousou sobre a cabeça de um chamado R.R. Soares e a mão direita sobre Bispo Macedo. Olha o tamanho da unção que tinha o pastor Robert McAllister. A mão esquerda dele saiu a Igreja da Graça, da direita a Igreja Universal. Esse homem faleceu numa mesa de cirurgia nos Estados Unidos, foi trocar uma ponte de safena. Coisa simples. Só que quando abriu o organismo dele, por dentro ele era um homem de 80. Ele tinha 50, mas por dentro era de um homem de 80. As veias começaram a estourar e ele morreu na mesa de cirurgia. Eles não conseguiram conter o fluxo de sangue que estourou dentro dele. Então, às vezes isso acontece. Estou dizendo isso aqui para que a igreja, quando for orar, ore pelos pregadores, ore pelos pastores, principalmente por esses que correm o trecho. A uns Deus deu a unção de cuidar de um rebanho, a outros Deus deu a unção e a paixão evangelística. O evangelista é aquele mais desprezado, mas é o mais necessário. É aquele quando as coisas estão caindo, chamam ele para agitar as águas. Ele agita as águas e vai embora, mas ele deixa plantado no coração daqueles que vieram uma fome, um desejo de buscar aquilo que é sobre-humano e que é sobrenatural. Que Deus salve os evangelistas da nação brasileira. Parabéns, irmão, que vocês sejam um deles. Eu pastor Roberto que muita música, porque os que me conhecem sabem que entre todos os evangelistas eu sou o menor. Até porque sou o que menos prego. Quisera eu ter a potência de voz e eloquência que tem o pastor Oswaldo. Até é difícil pregar com ele aqui atrás de mim. Eu queria ser uma metralhadora como ele. Eu sou apenas um revolvinho 22, né? Mas o Dr. Bauer, que é policial, né, tem um 22 ali na canela dele, sabe que o bichinho, quando acerta direito, faz um estrago, né? Então é assim, eu não acerto tanto, mas quando eu acerto, derruba.
Na verdade, a unção que Jesus me deu não é para derrubar, é levantar, né? Está certo, levanta. Eu sou um contador de histórias e prego desde muito cedo. E eu não tenho na minha memória nenhuma lembrança de um culto, desde a minha infância até hoje, que Jesus tenha faltado da reunião. Bem, a Deus entender, vou melhorar essa peça. Eu quis dizer que desde criança eu não me lembro de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Às vezes a gente chega atrasado por força do ofício, às vezes somos obrigados a sair do culto antes do culto terminar, mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Só vai embora quando o último crente vai embora. E quando ele encontra os malucos igual esses aqui que fazem hora extra, ele fica no culto de hora extra também. E tudo isso porque ele deixou a palavra. Ele disse assim: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quem pertence a essa igreja? Dê um grito para acordar a cidade. Eu vou pedir aqui para vocês fazerem um pacto comigo. Percebi que a igreja é avivada e o povo é daqueles do manto do mistério. E como eu vou liberar muitas palavras reveladas aqui, se a cada palavra revelada você parar para bater palma, nós vamos sair daqui às 6 da manhã. Só não tem que ir embora. Toda vez que você sentir vontade de bater palma, você vai segurar as palmas e vai dar um grito de glória a Deus. Aí no final a gente dá uma salva de palmas daquela até estourar os dedos. Combinados? Sentiu vontade de bater palma, o que você faz? Uma salva de palmas pela sua inteligência. Perfeito. Eu acredito que agora ninguém mais vai andar, nem sair, né? A não ser que tenha uma diarreia brava, daquelas que não dá para segurar. Abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, nos 2 capítulos que eu li, é uma aventura. Desde criança, nascido na Assembleia de Deus, criado por aqueles lindos presbíteros da nossa igreja que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, todos eles com aquela barriga a lá cemitério de frango, né? Sempre a curva da prosperidade, né? E a maioria deles foi gravada pelo meio da barriga ainda. Lembro-me do presbítero irmão Laíde, no meio do culto ar livre, pregando sobre a mulher samaritana. Depois dele, eu cresci vendo todos os pregadores e pastores possíveis falarem sobre a mulher samaritana. Quando eu estava lendo aqui o texto, pastora Daniela, eu dei uma olhadinha para a igreja, eu vi alguns crentes torcendo o nariz. Falando: poxa, eu estou aqui até agora de madrugada, queria ouvir esse pregador falando que ele tem umas coisas novas para contar, e vem ele ler a história da mulher samaritana. Pois é ela mesmo. E eu trago para você uma novidade hoje. Fique tranquilo, a palavra de Deus é revelada. Você vai ver coisas hoje que você nunca ouviu na Bíblia. Como eu sou um contador de história, eu não posso perder o fio da meada. Eu vou pintar um quadro e você vai me ajudar a organizar ele. Tá bom? Esse é o talento que Jesus me deu. Volte comigo no tempo, na Palestina, naquela terra árida, quente e cheia de emoção. Quem já foi lá sabe do que eu estou dizendo. Terra cheia de milagres. Até hoje, quando você caminha por aquela terra, você sente o cheiro dos milagres. Jesus conhecia aquela terra com a palma de sua mão. Ele havia saído de Nazaré se mudou para Cafarnaum, e é de Cafarnaum que ele começa o seu ministério evangelístico. Sua trupe, os seus 12 discípulos, a sua escola apostólica vai construir as grandes cruzadas. Eles preparam, Jesus chega, prega e na sequência vai embora. Às vezes ele consegue sair no meio da multidão sem ser notado. Às vezes ele precisa entrar dentro de um barco e atravessar um mar para que ninguém o siga. Outras vezes ele deixa a procissão seguir ele. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todos os dias. Nesse dia do capítulo 4, ele conseguiu se desvencilhar da multidão. Os 12 discípulos vão à frente, ele é o mestre, vestindo roupa branca, porque é um rabi da Galileia. Era natural que usasse uma estola sacerdotal branca. Vai anotando aí na sua mente tudo que eu estou dizendo. Ali na frente os discípulos estão, um acotovelando o outro e um dizendo ao outro: como foi lindo o culto de ontem. Pode imaginar o que eles conversavam? Pedro dizendo: gente, aquele paralítico que andou me arrepiou até o cabelo do pé. E João dizendo: ah, Pedro, você estava numa visão privilegiada. Onde eu estava eu não vi nenhum paralítico andar. Também a cruzada era gigante. E aí Tomé dizendo: mas eu vi lá o cego que enxergou. E o outro dizendo: mas lá perto de mim foi o mudo que falou. E esses homens trocaram
experiências fantásticas. Então, todos os dias estar ao lado de Jesus era uma grande surpresa. Quem gostaria de ter tido essa oportunidade? Eu também. De repente, a estrada pela qual eles estão vindo, e eu falo isso porque estive na estrada, ela bifurca. A estrada que vem em linha reta, ela abre em dois veios. O veio da esquerda tem uma placa indicando à esquerda a cidade de Samaria. E a placa da direita dizendo que a vicinal prossegue. E essas duas estradas vão se reencontrar, depois que essa da direita dá uma volta gigantesca por todo o vale, por toda a província. Lá na frente, no outro lado da cidade, no final dela as estradas se encontram. A diferença é que quem vai pela esquerda encurta 1h30 a caminhada, diferente de quem vai pela direita. Quem vai pela direita não pisa na cidade, caminha 1h30 a mais, mas vai chegar lá na outra vicinal para onde Jesus estava indo. O destino dele não era Samaria. Esses discípulos que estão ao lado de Jesus são judeus, não são apenas hebreus, são judeus não de natureza, são judeus por causa do judaísmo, da religião criada monoteísta pelo nosso grande Abraão. Então esses homens conhecem leis, todos eles passaram pelos rituais de Israel, todos eles com 12 anos de idade foram levados até um santuário e recitaram pelo menos um capítulo inteiro do livro de Levítico ou de Deuteronômio. No caso desses 13, teve um que quando entrou no dia de recitar, ele deu um baile em todos. Quando ele tinha 12 anos e começou a recitar a Bíblia, os doutores da lei foram para um canto e disseram: tudo que a gente fala, ele já sabe. E tudo que ele fala, a gente nem sabe o que ele está falando. Que menino é esse? E alguém disse: esse aí é o filho do carpinteiro. É o filho da Maria. Pois bem, esses homens extraordinários que estavam à frente de Jesus, quando chegaram naquela bifurcação, não titubearam, não pensaram duas vezes. Eles pegaram o caminho da direita. E perguntaram por quê? Nenhum judeu em sã consciência colocava os pés na terra de Samaria. Centenas de anos anteriores a este fato, um dia o líder dos samaritanos e o líder dos judeus, isso para quem gosta de história, anote aí, eram irmãos de sangue. Judeus e samaritanos eram irmãos de sangue. Eles tinham a mesma essência, tinham a mesma fé. Até que um belo dia o líder dos samaritanos e o líder dos judeus sentaram e começaram a discutir religião, discutir teologia. Isso é uma desgraça, é uma praga. Nunca faça isso. A não ser que você esteja num concílio, a não ser que você esteja numa escola dominical. Na rua, não discuta teologia com ninguém, é jogar pérola aos porcos. Esses dois se reuniram e começaram a detalhar. Como conheciam muito bem Deus, um disse assim: onde é que você acha que Deus tem que ser adorado? O de Samaria emocionou-se, tirou um lencinho do bolso, enxugou as lágrimas, olhou para o céu, Adonai, e disse: é no alto da montanha. Porque foi lá, no alto da montanha, que Deus se revelou a Moisés. Aí o judeu disse assim: olha, na verdade, a minha emoção é diferente. Porque para mim Deus tem que ser adorado é aqui embaixo, em Jerusalém, que é a cidade de Davi. O samaritano insiste: não, mas foi lá do alto que veio os decálogos, os 10 mandamentos. E o outro diz: mas é a cidade de Davi, a quem Deus disse que era segundo o seu coração, que se tornou a capital espiritual do planeta Terra, Jerusalém. E por causa dessa desavença, por causa dessa briga teológica insana, eles romperam a comunhão. Só por causa disso. Se eu pudesse voltar no tempo, estar perto deles, conhecendo, como eu diria, eu pegaria na mão de um e de outro e dizer assim: amigos, não importa se é lá em cima ou se é aqui embaixo. O que importa é que Deus seja adorado verdadeiramente em espírito e em verdade. Essas discussões teológicas é um inferno. Eu moro numa cidade de 30 mil habitantes. Pense numa prova quando os crentes se encontram. Contam lá na minha cidade que na década de 80, duas irmãs se encontraram num ponto de ônibus. Olha o que deu. Uma com o cabelo comprido, um coquinho na cabeça, quando soltava o cabelo ficava comprido. A saia comprida, a outra uma mini saia e brinquinho na orelha. Não se conheciam, sentaram pertinho uma da outra e, como não se conheciam, ficaram em silêncio, mas as duas tinham a mesma essência. O espírito que estava em uma testificou com o espírito que estava na outra, que ambas eram filhos de Deus. E daqui a pouco uma começa a perguntar: você é crente, né? Eu, graças a Deus, como é que você sabe? O brilho está tão grande assim. Eu percebi que você é crente. Se parasse por aí, terminado bem. Mas a outra olhou para uma e disse assim: eu vejo que pelo tamanho da sua saia e esse brinco na orelha, a senhora é da igreja batista, né? A irmã batista olhou, e a irmã pelo tamanho da saia, cabelo e pelo tamanho da língua,
A irmã é daquela outra igreja, né? Olha o inferno! Que Deus nos livre dessas discussões idiotas e bestas. Não existe dois céus. Não, na verdade até existe. Um é o céu da boca da onça, para onde vão os hipócritas. Mas o céu verdadeiro só existe um. E se a trombeta tocar esta noite, convidando a gente para ir para lá, e daqui de Tatuí só 2 subir, eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Não, grito mais alto do que eu sou. Pois bem, estamos desenhando a história. Continuando. Esses 12 homens, quando leram a placa Samaria esquerda, ignoraram e continuaram pelo caminho da direita. Eles preferem gastar 1h30 a mais caminhando do que pisarem naquela terra maldita. Só que eles esqueceram de olhar para trás. Daqui a pouco eles estão andando, dialogando, um fala para o outro. Aí é a terra dos desviados. É a terra que adora Deus no meio da montanha, nas árvores. Eles estão gargalhando até que eles, como judeus, resolvem perguntar para o outro judeu que estava atrás: não é verdade, Jesus? Cadê Jesus? Perderam Jesus de vista. Tiveram que voltar lá no início daquela bifurcação, porque até ali Jesus estava com eles. E quando eles chegam ali, se apavoram, porque o que eles veem não era nada bom. Eles viram a silhueta do mestre andando, marchando firme para dentro da terra maldita. Os 12 devem ter olhado e dizer: o que a gente faz? Alguém deve ter dito: só tem uma coisa para fazer. Quem pode manda, quem tem juízo que obedece. O homem é o mestre, a gente está aqui para segui-lo. Se ele entrou, vamos atrás dele também. Lá vão eles atrás do mestre. Eles vão andando, a cada 6 passos, um escola no outro, levanta o pé e baixa a mão para tirar a poeira do pé. Jesus já havia falado para eles: quando vocês estiverem num lugar maldito, levante o pé e sacode a poeira do lugar. Nesse interim eles conseguem acelerar o passo e vão se encontrar com Jesus. Você consegue congelar essa imagem e olhar para frente agora? Consegue mudar o ângulo? Consegue olhar o rosto de Jesus? Pode imaginar como é que ele está? Eu imagino Jesus querendo dar uma gargalhada, porque ele está sabendo que os 12 estão murmurando aqui atrás dele, porque eles não conseguem ver o que ele vê. Eles não entendem o que ele entende. E Jesus sabia onde tudo aquilo ia dar. Então ele está querendo soltar uma gargalhada, mas não pode. Jesus acelera o passo e daqui a pouco eles veem ele parado. Eles aceleram e se aproximam, e quando pegam Jesus olhando para um buraco. E aquele buraco, do lado direito dele, tem uma placa escrito: Poço de Jacó, ou Poço de Jacó. Jesus está olhando o poço. Os 12 chegam de soslaio olhando, se aproximam, fazem uma volta ao redor daquele poço, começam a cochichar no ouvido do outro e começam a chorar de emoção, porque os 12, sendo judeus, cresceram ouvindo a história daquele poço, cresceram ouvindo a história dos patriarcas, desde Abraão até Jacó. Cresceram sabendo que naquele poço aconteceu um milagre. Aliás, o poço era um milagre. Num raio de 10 quilômetros daquele lugar não há veio fluvial, não há camadas de água, é areia pura. E no meio da areia brota uma nascente de água. E isso aconteceu quando Jacó, indo visitar o seu irmão, caiu de joelhos e disse: Deus, minha família vai morrer de sede aqui, meus animais e meus empregados. E o Senhor disse: ele cave um poço aí na areia, porque onde está o patriarca, o milagre está com ele. E Jacó cava um buraco e brotam águas vivas no meio da areia. Esses 12 meninos judeus cresceram ouvindo a história, passaram a vida toda acreditando nesse milagre, mas foram impedidos pela religião de chegarem perto daquele poço. Agora eles estão seguindo Jesus, e quem segue Jesus não segue uma religião, segue o verdadeiro e único caminho. Quem está com ele não se perde nunca. Quem está com ele não vive só de lendas. Quem segue religião vive de lendas, mas quem segue Jesus não. Aquilo que esses meninos ouviram falar a vida inteira, bastou andar com Jesus para deixar de ouvir e ver com os olhos, experimentar. É isso que significa caminhar com Jesus. Eu começo aqui dando uns puxãozinhos de orelha, mas é só para acordar você. No século em que vivemos, nesse presente século, infelizmente, nós vemos os crentes se arrastarem para dentro das igrejas, jogam seus corpos pesados nos bancos das cadeiras, em busca de algo que conforte a alma e o coração deles. Infelizmente, a maioria dos crentes consegue entrar na igreja, mas não consegue entrar no culto.
Consegue entrar no espaço físico, mas não consegue entrar na arena do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, disse: quando vocês se ajuntam, quando vocês se reúnem e começam a cantar e a salmodiar, a terra desaparece e vocês entram nas regiões celestiais. Humanamente falando, quando esse culto começou, estávamos em Tatuí, mas os que são espirituais não entenderam a minha linguagem. Nós já deixamos Tatuí faz tempo. Nesse exato momento nós estamos diante daquele que tudo pode. Você pode nem acreditar, mas os anjos estão fazendo festa dentro desse santuário. Por quê, pastor? Porque alguns conseguiram romper a faixa da religião. Homens e mulheres que só conseguem entrar na igreja, começam o culto frio e terminam o culto congelado. Quando termina o culto, se reúne com meia dúzia, pior do que eles agora, usam a língua que é do tamanho da gravata do pastor Osvaldo e passam a reclamar de tudo. Reclamam da voz do pregador, do som da igreja, da música que é alta, ou é lenta, ou é rápida demais. Reclamam da segunda estrofe que a cantora desafinou. Esquece que isso aqui não é um teatro, isso aqui não é para ser apreciado, isso aqui é uma entrega de sacrifício àquele que vem do César. É simplesmente por isso que, se você neste exato momento der uma olhadinha para quem está à sua esquerda e à sua direita, se conseguir esticar o olhar para trás ou para frente, você vai começar a se perguntar: por que nós estamos no mesmo culto, ouvindo a mesma palavra, chegamos à mesma hora e tem uns chorando e tem outros babando de sono? Por que tem alguns com a mão erguida, falando em línguas, e tem outros que não largam a desgraça do celular para nada? Esses são os que estão filmando, e esses podem. Mas tem gente mandando mensagem, tem gente entrando no Facebook uma hora dessa. Fora, duas meninas ali atrás que estão lixando a unha. Alguém avisa essas garotas que nós não estamos num salão de beleza. Nós estamos na presença de Deus em busca de autoridade. Aprenda! A religião te dará apenas a história, mas o Cristo pode te dar a experiência. Andar com Jesus está nisso. Eles agora estão vendo que eles só ouviam falar. Repita essa frase comigo. Agora eles veem o que só ouviam falar. Diga ao seu irmão: você corre esse risco nessa noite de ver aquilo que você só ouviu falar. Eles estão olhando o poço. Jesus não queria quebrar o encanto, mas ele precisava dar uma lição neles. E eu imagino Jesus fazendo assim: tá quente aqui, né? Que calor. O senhor não experiência, né? Não, né? É tudo igual. Isso daqui diria um amigo meu. Imagine agora que Jesus quebra aquele encanto. E os discípulos olham assim: o que foi, Jesus? Está muito quente aqui. Eu estou com uma sede. E todo mundo olhando no poço. Eles estão sentindo o cheiro de terra molhada. Estão ouvindo barulho de águas vivas, Osvaldo. E Jesus com sede. Era a chance de fazer alguma coisa boa para ele, porque só ele faz coisa boa para eles. E quando Jesus diz: eu tenho sede, eles passam vergonha, porque eles não têm uma xícara, eles não têm um cântaro, eles não têm uma caneca, eles não têm um balde para tirar água daquele poço. E quando eles veem isso, eles ficam envergonhados. Mas não era essa a intenção de Jesus. Jesus não queria envergonhá-los, Jesus queria dar uma lição. Então Jesus quebra o gelo e diz assim: meninos, aqui à frente tem uma cidade. Acelerem o passo, comprem para mim lá água, comprem comida, preparem um lugar para a gente descansar. Eu acompanho vocês depois. Eu vou ficar aqui sentado debaixo desse símbolo. Eu estou cansado. A noite passada, enquanto vocês dormiam, eu orava. Eis aqui uma lição linda de Jesus. Toda vez que Jesus vinha de uma cruzada e dava tudo certo, ao invés de ir para a churrascaria ou fazer um comidão em casa e chamar os amigos, ele se isolava no meio da montanha. Quem dera nós aprendêssemos isso. Porque com crente é assim: basta ele ter uma vitória, ele faz uma festa, vai para a praia, deixa o culto, faz qualquer coisa, não vamos comemorar. Talvez seja por isso que as nossas derrotas são tão eminentes, Osvaldo. Se a gente seguisse Jesus, depois de uma vitória, nos retirássemos para orar, impediríamos o diabo de nos pegar de surpresa no dia seguinte. Então Jesus diz: vocês vão e eu fico aqui, eu vou ficar descansando. Jesus tinha quantos discípulos?
Um ficou. Pergunte como eu sei. São Paulo todo mundo perguntar. Porque eu sou inteligente. Alguém contou a história. Alguém contou a história. Se alguém contou a história, foi testemunho ocular. Nem tudo a Bíblia precisa dizer. Você tem que ter pelo menos um tiro de inteligência, bom senso. E só um contou essa história. Se esse contou, ele é testemunho ocular. Nome: João. João era o guarda-costas de Jesus. João falou: vocês podem ir, eu vou ficar com o mestre. Jesus sentou ali. João está aqui numa espécie de guarda-costas. Na verdade, ele também está envergonhado, porque ele não tinha câmera. Os 11 aceleram o passo e entram para aquela estrada para ir para dentro da cidade. Eles não têm a hora de se afastar de Jesus para começar ali um cutucar o outro. Quando eles estão longe, começam a dizer um para o outro: que fiasco, hein? O homem morrendo de sede, ali não tem nada para tirar água lá daquele poço. Aí alguém diz assim: não adianta andar do lado dele, despreparado. Quantos de nós caminhamos ao lado de Jesus despreparados? A gente vem para o culto e não consegue nem matar a nossa sede com o milagre dele. É o que eu disse no começo e retornando: você não basta entrar na igreja. Não basta entrar numa igreja pentecostal e ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Muito menos com essa boca travada. Segurei. Boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. Sapo que morreu de vigente, também não lia nada. Isso aqui é um culto de vigília, e culto de vigília é culto de guerra. Geralmente as igrejas têm dois tipos de crentes: os normais e os anormais. Os normais crentes de Tatuí estão em casa dormindo ou assistindo agora o Corujão. Os anormais vieram para a vigília. E tenho certeza que mas corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo. Eles estão dialogando ainda, falando de tristeza, o homem com sede, a gente não tem nada para tirar água daí de dentro. Quando eles fazem uma curva, no sentido contrário da estrada, vem uma mulher. Quando a mulher passa por eles, os 11 viram a cabeça para olhar. Pastor, vai me dizer que eles cobiçaram a mulher? É claro que não, Bocó. As mulheres daquela época eram impossíveis de sofrerem azaração. Ninguém conseguia cobiçar uma mulher naquela época. As mulheres usavam uma roupa que tapava daqui até o pé, uma burca, só ficava o olho para fora. Mas pastor, e eles olharam para trás para quê? Duas coisas nela chamaram a atenção dele. Primeiro, o cinto que ela usava. O quê? Pergunte por quê? Por quê? Como samaritanos e judeus eram irmãos de sangue, Oswaldo, e as mulheres eram parecidas, criaram uma lei para que ninguém se confundisse na rua. As mulheres samaritanas tinham um cinto diferente das judias. Então o cinto identificava a mulher. Só que não era só o cinto, tinha uma outra coisa nela que chamou a atenção deles. No ombro dela, ela tinha um cântaro. E aquele cântaro mexeu com eles. Quer perguntar por quê? Eles são judeus santos. Ela é uma samaritana desgraçada. A sorte dela é que eles não tinham dom de revelação. Quem tinha era Jesus. Senão ela não chegava no poço. Eles matavam ela na base da pedrada. Lembra da história dela com Jesus? Quando Jesus disse: busca o seu marido. Ela falou: não tem. Jesus disse: você teve 5, o que tem agora não é seu. Se eles soubessem que ela era uma prostituta de luxo, ela tinha morrido no meio da estrada. Mas quando eles viram aquele cântaro, eles pensaram assim: ela, pecadora, desgraçada, tem um cântaro. Nós, santos do Senhor, não temos nada. Ela está indo para o poço preparada, é pecadora, mas está indo preparada. Os 11 eram preparados, passaram pelo poço, mas não tinham cântaro. Isso aqui daria 2 horas de pregação sem parar. Meu Deus. Mas eu vou deixar só a sua mente pensar. Então imagine vocês que a pecadora foi preparada. E os 12 santos nada tinham de preparo. Quando ela chega naquele poço e coloca ali no chão: eu vou fazer um pedido muito querido. Eu sei que a irmã está servindo água para todo mundo. Eu vou pedir para a senhora não fazer mais isso. Pode ser. Que a senhora também preste atenção na pregação, também precisa alimentar a alma. Então todo mundo, quem está com sede aqui, olha aí o que a senhora vai ter que fazer. Vai ter que matar a sede de todo mundo.
Então, fica quietinho, muito obrigado. Até vai ganhar um beijo depois. Obrigado. Vai, já está vencendo a minha cota de beijo por hoje. Estou beijando umas 50 pessoas já aqui. Mais um glória a Deus para eu voltar ao começo. Então imagine vocês que agora os 11 passaram por essa mulher e ela passou por eles. Ela chegou no poço, ela não é burra. Os olhos dela enxergou os 2 homens que estão ao lado do poço. E a roupa deles identificou que eles eram judeus. Mas a roupa de Jesus identificou que ele era um rabino. Ela ignora a presença dos 2. Como se ela não tivesse visto. Ela ajoelha perto do poço. Ela tira o cântaro dos ombros. Debaixo do cinto ela tira uma corda. Ela amarra no gargalo do cântaro. Ela solta o cântaro nas águas. Quando o cântaro bate nas águas, barulho de água em movimento. Chua. Daqui a pouco ela começa a içar. Começa a levantar. Quando o cântaro sai daquele poço, ele sai vertendo água cristalina. Glória a Deus. Vertendo água fresca. Capaz de matar sede qualquer um. Quando ela está pronta para ir embora, o moço que está sentado naquela pedra debaixo dos ímpios não aguenta. O outro que está em pé ignorou ela, porque ela é só uma pegadora para ele. Mas o homem que está sentado na pedra, ele quebra o gelo. Ele olha para ele assim: ô moço, ô dona, senhora, me dá um pouquinho dessa água para eu beber. Olha que coisa linda. Jesus pedindo água para ela. A mulher que poderia ter matado a sede dele, olha o que ela faz. Ela se trava, ela se tranca na religião dela. Ela trinca os olhos, cerra os dentes e o coração acelera, porque ela não está acreditando que aquele judeu religioso está pedindo água para ela. Ela sobe em cima dos saltos, ela desfere golpes em Jesus. Ela diz assim para ele: como sendo tu homem judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Quando ela diz para ele homem judeu, ela ataca os 2 pontos vulneráveis de um judeu. Primeiro, ela toca no sexo dele. Pastor, isso era vulnerável por quê? Porque nenhum homem poderia liberar a sua palavra para falar com uma mulher que não fosse da casa dele. No meio da rua, nenhum homem dirigia a palavra a uma outra mulher. Só falaria se fosse alguém de sua família. Isso, entre os judeus. Agora ela é samaritana. Ela é maldita para ele. Ela está dizendo: como sendo tu homem, vem falar comigo que não sou mulher da sua casa. Em outras palavras, ela está dizendo: você é só um safado. É um homem que está jogando conversa fiada, tentando me conquistar para me levar para a cama. Porque todos os homens que cruzaram o caminho dela fizeram isso com ela. Na mente dela, Jesus é só mais um. E aí ela apela: como sendo homem judeu, ela toca na religião dele. Como sendo tu um religioso do judaísmo, que anda com essa roupa branca, que é um pastor, um doutor da lei, vem falar com uma mulher que não é da sua laia. Aquela mulher ofendeu Jesus da pior maneira possível. João estava ali. Se eu conheço o judaísmo, João, que era discípulo do mestre, está olhando para o chão procurando pedras e paus. Eles são 2 judeus. Era só uma samaritana. Era Jesus estar lá e os 2 matariam ela na base da pedrada e paulada. Pior, ela sabia do risco. Mesmo sabendo do risco, ela prefere estar morta do que cair na mão de mais um homem. Porque a vida toda ela ficou na mão dos homens. Essa mulher é corajosa demais. Quando chegar no céu, eu quero encontrá-la e dar um beijo nela e dizer para ela: você me ensinou muito com a sua história. Ela arriscou a vida pela vida dela, ela arriscou a vida pelo moral dela. E quando ela desfere esses golpes, ela fecha os olhos e espera pedradas. Só que nenhuma pedra voa. O homem que está sentado olha para ela profundamente. Quando ele abre a boca, olha o que ele diz: ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu. Água, e eu te daria uma água, e quem bebe dela nunca mais tem sede. Respira fundo aí. Com esta palavra, Jesus desequilibrou ela. Com a palavra branda, Jesus acalmou o coração daquela fera. Quando a mulher olha para ele, agora ela já não sabe mais o que falar. Se
você ver a resposta dela e parar para estudar, você se alegra. Porque primeiro ela chamou ele de homem judeu, um safado falso religioso. Agora, depois dessa palavra, ela olha para Jesus e diz assim: mas Senhor. Primeiro ela chamou ele de homem judeu. Quando Jesus diz: ah, se tu soubesses quem sou eu. A palavra entrou no coração dela. Ela temeu, ela inclinou a cabeça e disse: mas Senhor. Esse é o poder que Jesus tem de transformar o coração mais dolorido num coração ameno e socorrendo, de transformar uma besta fera numa alma equilibrada. Ela termina dizendo assim: mas Senhor, o poço aqui é fundo e o Senhor não tem como tirar água. Era tudo que Jesus queria, uma oportunidade para conversar com ela. Pode imaginar ele levantando aquela pedra debaixo do símbolo, andando, olhando, chegando perto do poço e olhando, dizendo assim: o poço é fundo, mas a água que eu vou te dar não está, então. E deu um nó na cabeça dela. Se eu conheço a geografia daquele espaço, nem sou de lá, imagine ela. Na mente dela, num raio de 10 quilômetros, não tem veio fluvial, não tem água, não tem rio, não tem córrego, não tem lago, não tem oásis, não tem de onde sair água, aquela água que estaria milagrosa. E Jesus diz: a água que eu vou te dar não está aí. Ela olha para ele espantada e diz: e onde está essa água? Jesus se apresenta. Ele abre os dois braços e diz: eu sou a fonte da água. Quem bebe da água que eu tenho para dar nunca mais tem sede. Eu queria fazer uma pergunta: alguém aqui já bebeu dessa água? Amém. Só quem já bebeu dessa água dá um grito de glória. Mas continua. Jesus anuncia a sua palavra para ela. Minutos depois, aquela mulher sai daquele lugar e vai para dentro da cidade dela. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Olhem para mim. Você tem noção do que pode acontecer na sua vida no horário de um culto normal? Um culto normal em todas as igrejas do mundo tem 1h30. Não tem 1h30 à toa. Os nossos velhos pais antigamente sondaram e equalizaram e chegaram a esse consenso de que 1h30 é o suficiente. Pergunte para quê? Para Deus mudar a vida de qualquer um. Se você soubesse o que pode acontecer em um culto normal, eu estou falando normal, porque vigília não é normal. Porque se em um culto normal Jesus muda a vida de uma pessoa, imagina uma vigília. Numa vigília Jesus não muda só a sua vida, ele muda a vida de todo mundo que está ao seu redor. Ele muda a vida da sua família inteira, até dos seus inimigos ele muda a vida. Como eu fui lá nessa cidade, do poço até a cidade, ou da cidade até o poço, são 25 minutos a pé. Quantos minutos? 25. O diálogo da mulher com Jesus não durou mais do que 15 minutos. É o sermão mais rápido da Bíblia. 25 com 15, 40 minutos. 15 minutos depois a mulher sai correndo e entra na cidade de novo. 25 minutos a pé. 1h05. Aquela mulher, 1h05 antes, saiu daquela cidade. Como ela cruzou a cidade toda, todo mundo sabia quem ela era. Destruidora de lar. Teve 5 homens. O que estava com ela não era o dela. E ela só não morria porque ela devia ser amante de alguém influente, ou na política ou na religião. Porque senão ela morreria apedrejada na rua. Porque nesse quesito de leis, samaritanos e judeus comungavam do mesmo pensamento. Como é que uma mulher adulta desse jeito não é morta e anda às ruas? Simples, ela era amante de alguém muito importante. Quando ela passava, ninguém tinha coragem de falar. Mas depois que ela ia embora, a murmuração pegava pesado. Lá vai a prostituta. Lá vai a prostituta de luxo. Lá vai a destruidora do lar. Lá vai a queima. Isso era o que diziam dela. 1h05 atrás. Olha o que Jesus faz em 1 hora. 1h05 atrás ela era uma prostituta como as outras. 1h05 depois ela entra dentro da cidade como a maior missionária do Novo Testamento. A pregação que ela faz é tão violenta que a cidade inteira para. Fecha o comércio. As pessoas que estão na roça vêm correndo e vão lá na beira do poço.
Depois que Jesus prega para a cidade inteira e a cidade toda se converte, eles voltam para a cidade dando glórias a Deus e encontram a mulher e dizem assim para ela: agora cremos, não porque você pregou, mas porque vimos que ainda existem profetas em Israel. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi. Então diga para o seu irmão: não se perca no culto. Não se perca. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua Pode mudar o história. seu ministério. Pode mudar o seu casamento. E se alguém creu no que eu disse, dá um berro de glória. Até aqui tudo bem? Antes de ir para o capítulo 7, eu quero fazer um interlúdio. Eu tenho nessa mensagem uma vertente dela que eu posso te levar às nuvens agora. O que Jesus me deu de revelação aqui, pastores, é profundo demais. Jesus, quando caminhava na terra, não era só homem, ele também era Deus. Ele não era um semideus como Hércules. Ele era Deus e era homem. 100% homem, 100% Deus. Quem crê nisso, diga: eu creio. Então eu posso devagar aqui no meu pensamento. Posso falar para vocês sem sombra de dúvida que sentado naquela pedra não estava só um homem com sede, estava um Deus com sede. Quando Jesus libera a palavra dele, aquela insignificante senhora, na visão de um Deus, apenas uma criatura. O homem, nós entendemos, está com sede, pedindo água à mulher. Mas e se mudarmos a figura? Teremos Deus assentado, olhando para a criatura e dizendo assim: mata a minha sede. É sobre isso que eu quero falar. Temos no céu um Deus assentado num trono que tem todo o poder. Nada lhe é negado. E o que não existe, ele cria do nada. Ele não precisa de homem, nem de anjo, nem de animal para nada. Na verdade, ele sempre existiu sem isso. Na eternidade passada, antes dos 15 bilhões de anos que se dá ao universo, ele já era. Ele estava sentado, sabe ele sobre onde, e conversava ele sabe com quem. Depois que a eternidade terminar, ele ainda será Deus. O seu poder é tão grande que o salmista tentou equalizar e disse: todos os oceanos do mundo cabem na concha da sua mão. Ele é tão poderoso que o salmista no Salmo 147 disse que ele conhece as estrelas pelo número delas. Abraão não conseguiu contar. Os cientistas do nosso tempo não conseguem contar. Mas o salmista diz: tu conheces as estrelas pelo número delas. E vai mais longe. O salmista diz: tu chamas as estrelas pelo nome. E um dia eu perguntei: por que o salmista colocou isso na Bíblia? O que tem a ver o Senhor saber o nome de estrelas? O Senhor disse: isso aí é só uma mensagem subliminar para a minha igreja. Ora, se eu conheço uma estrela pelo nome, sei o endereço dela e o número dela, e ela não tem boca para cantar, não tem pé para saltar, não tem braços para me adorar, imagina se eu não conheço cada um de vocês. Estão vendo a música para mim? Olha onde eu vou chegar. Nós temos um Deus no céu que tem todo o poder. Só que na sua infinita humildade, tendo ele todo o poder, tem uma coisa que ele nunca fará. E ele não pode fazer. Não é que ele não pode porque ele não tem poder. Ele é impedido pelo seu caráter. Tem uma coisa que Deus jamais fará. Deus nunca ficará na frente do espelho olhando e dizendo: eu me amo, eu me adoro. Não faz sentido. Que sentido faz a senhora passar a tarde toda lá no cabeleireiro com aqueles trem de ferro em cima da cabeça? Que sentido faz a senhora ir lá e depilar o busto? É busto? Aqui, busto. Sofrer igual o sovaco de aleijado, mexendo a sobrancelha. E eu sei que esse trem dói. É um cão em forma de gente. Então que adianta a senhora fazer toda essa mudança, você pintar o cabelo, aí chegar em casa e ficar esperando o maridão entrar. Quando ele entra pela porta, só coloca o pescoço até tombado assim. E ele olha, passa, sabe? Você não percebeu nada diferente, né? Você está com torcicolo? Aí a senhora joga o cabelo do outro lado. Não percebeu nada? Tem uma manchinha aqui no seu rosto que eu não tinha visto. É só tem que dizer: alô, você não está vendo que eu mexi no meu cabelo? Aí ele, falso, vai dizer: eu tinha percebido.
Que graça tem você comprar aquela roupa na grife da cidade e andar com a etiqueta pendurada? Só para dizer, comprou uma roupa nova. Pois é, esqueci de arrancar a etiqueta. Que graça tem? Não tem graça. O interessante é você chegar e as pessoas notarem. Seu cabelo está diferente, está mais gordo, está mais magro. Olha a sua roupa. Isso é o interessante. Deus tem que ser assim. Não tem graça ele falar do poder dele. Para isso, ele criou a gente. Para isso ele criou você. E te deu essa potência que você tem dentro do pulmão. E quando as suas cordas vocais articulam, sai este som lindo e poderoso. Pode até irritar quem está do seu lado esquerdo e direito. Mas eu e você sabemos que você não grita para eles. O que eu passo a falar agora, eu falo por revelação. Vou fazer uma pergunta a essa igreja inteligente. Existe alguma coisa acima de Deus, igreja? Sim ou não? Não. Para que ninguém tenha dúvidas. Existe alguma coisa acima de Deus, igreja? Sim ou não? Não. Se eu te mostrar que existe. Eu fiquei perturbado. Lendo a Bíblia, de um versículo saltou. Eu falei, epa, está errado, escreveram errado. O Senhor disse, não, escreveram certinho. A Bíblia diz que um dia um profeta entrou no santuário e ele viu Deus assentado num alto e sublime trono. E ele disse, olhei por cima dele, e por cima dele os serafins voavam e cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eu fui orar, eu falei, Senhor, por que os serafins estão acima de ti? O fato de algo estar acima de nós faz com que nós que somos pequenos olharmos para cima pedindo ajuda. Só olha para cima quem pede ajuda. Amém. Deus olharia para cima para pedir ajuda? Nunca. Aí Deus me deu uma revelação profunda. Eu falei, Senhor, por que os serafins, o que eles estão fazendo acima do Senhor? O Senhor disse, é culpa da igreja. E como assim? Toda vez que a igreja glorifica o meu nome, me adora, a adoração sai da terra em forma de barulho. Mas quando entra no céu, o barulho é transformado em cheiro. No livro do Apocalipse está escrito que Deus sente o perfume da oração dos santos. Nós não estamos gritando, por que não chega aí do céu em forma de barulho e chega em forma de cheiro, Senhor? Vamos esperar a irmã terminar aqui de novo com a água, isso. Já vai chegar ali onde tem que chegar. E se mais alguém ver com água aqui, eu vou ir e vou derrubar. Vou derrubar com água e tudo, taça e tudo. A senhora vai voltar para lá, quer? Não, então fica aqui, arruma um lugar para a senhora agora estar presa aqui. Se mais alguém andar aí, irmão, põe o pé na frente para mim, tá bom? A primeira vez eu falei com educação, a segunda, a terceira eu paro para guerra. Ninguém tire mais atenção, amém? Diga comigo, amém. Estamos num momento de revelação profunda. Nada pode roubar a cena agora. Só o Senhor tem que roubar a cena. Toda vez que um crente grita ou faz qualquer tipo de barulho na terra, o barulho sai daqui, mas ao entrar no reino do Senhor, o barulho é filtrado e ele vira cheio. Eu perguntei a Deus porque o Senhor disse, eu seria injusto se abençoasse a igreja por gritos, porque tem muita gente que grita só porque o outro está gritando. Se fosse só por barulho, todos seriam abençoados. E o Senhor disse, tem gritos que saem da garganta para fora apenas, e esse não tem efeito nenhum, mas quando o grito sai da alma, esse grito tem peso no céu. Ao chegar no céu, ele se transforma em incenso. Alguém aqui já sentiu um perfume extremamente gostoso? Amém. Já sentiu um cheiro daqueles tonteantes? Já viu comercial de comida? Quando alguém sente o perfume, é automático. A pessoa sente o cheiro e faz assim, ó. É automático sentir o cheiro e olhar para cima. Aí o Senhor me disse, a culpa é do meu povo.
Eles mandam glória para cima, porque eu estou olhando, eu sinto perfume. Quando eles gritam de baixo para cima, eu sinto cheiro. Quando eu ergo a minha cabeça, aqui em cima os serafins dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. E o Senhor diz para mim: eu sou um ser que preciso ser adorado, de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e todo ser que respira deve louvar o Senhor. Com todo respeito aos figurões que conhecem a Bíblia extremamente mais aguçados que eu passei a minha vida toda tentando entender o movimento pentecostal e compreendi. Mas foi depois de muito estudo. Quem não se dedica e não estuda, é muito fácil sentar numa poltrona, ver aquele irmãozinho pular e falar: aquilo ali é meninice. É muito prático olhar para aquela irmãzinha chorando, fazendo assim: aquilo lá é loucura. Olhar aquela ali dançando daquele jeito assim, quer aparecer. É muito fácil julgar. É mais fácil julgar quando não se compreende, porque para compreender tem que pagar um preço. Se entendesse o que está acontecendo com ela, todos nós queremos estar no lugar dela. Congresso da UNEP, do Rio de Janeiro. Isso posso falar, nunca mais vou levar. Fui pregar no Congresso Nacional da UNEP, na verdade internacional. O pregador que pregou o dia anterior a mim, ele escrachou. Ele ficou muito triste porque o sábado à noite era o sábado do glamour, e ele pregou na sexta e deram para esse menino pregar no sábado. Então ele acabou comigo na sexta. Como pode um congresso desse, onde vem pessoas aqui tão importantes e influentes, pararem para ouvir um garoto que não tem pedigree espiritual? Olha que desgraça. Eu achava que pedigree é só de cachorro. E o infeliz disse que alguns têm pedigree espiritual. E ele diz: eu sou pastor, meu pai é pastor, meu avô é pastor, meu tio é pastor, até o meu cachorro é pastor alemão. E esse que vem aí nasceu aonde? Vem de onde? Ao ponto da filha do pastor, o Sônia Rangel, na época já dorme no sono, me ligar e falar: eu acho que você não vai poder pregar aqui, porque ontem, depois da reunião que o pastor falou, estamos com medo que você vai pregar. Eu falei: irmã, eu sou preparado. Mas você não nasceu na Vila Tatu, eu sou preparado da Vila Tatu. Você não conhece o mistério. Ela falou para mim: mas nós temos aqui irmãos que trabalham na NASA. Eu disse: e tem gente para interpretar para eles, então manda eles prepararem amanhã. Eu falei para ela: amanhã eu vou pregar sobre o complexo da Pangeia, para mexer com todo mundo. Alguém sabe o que é isso aqui? Não. Pangeia é o pensamento de que o planeta todo era apenas uma crosta, não havia continentes, que a Terra toda era só um pedaço de terra, que houve um tempo em que houve um terremoto e os continentes se repartiram. Se você pegar o mapa mundo, o Brasil e o continente africano e juntar, é como um pé com quebra-cabeça. E eu encontrei na Bíblia o momento exato, por quando nos dias de Peleg se dividiu a terra. Está lá no livro do Gênesis. Então eu preguei para esse povo 1 hora e 20 minutos só de ciência. Eu comecei antes do mundo ser criado e fui depois do mundo ser recriado. E quando estava todo mundo babando, embasbacado, porque viram o menino da Vila Tatu, dava para eles uma sequência de ensinamentos. Aí eu falei: só que nada disso valeria a pena, senhores, se eu não tivesse sido queimado no reteté de Jesus. Aí eu soquei. E eu falei: a graça é muito maior do que o conhecimento. E fui mexendo com aqueles doutores, aqueles empresários. Em meia hora Jesus tinha batizado quase 200 deles com o Espírito Santo. O que acontece com esses gritos. E eu conto a vocês agora algumas experiências. Por exemplo, eu fui em Israel, fizemos uma cruzada em Jerusalém alguns anos atrás, e num belo dia eu peguei alguns amigos particulares e fomos ao Muro das Lamentações agradecer. Eu levei comigo o Cid Moreira e a Cília Nascimento na época. Cid Moreira, vocês lembram, né? Mister. O Cid é uma benção, tem quase 200 anos, é desse tamanhozinho assim.
E para andar é daquele jeito, anda parecendo uma múmia. Né? Mas ele foi comigo, homem de Deus. Quando nós chegamos lá perto do muro para orar, ninguém consegue orar naquele lugar. Tem gente do mundo inteiro. Baixar um espaçozinho naquele muro, Deus nos acuda. Mas eu sou brasileiro e não desisto nunca. E fui até, empurrei para cá, para lá, chutaram daqui. Cheguei na frente do muro. Quando eu cheguei na frente do muro, eu tive uma ânsia. Eu falei, meu Deus, estou no céu. Aí fui orar, eu falei, pense numa luta. Porque antes de orar, eu quase comecei a chorar. Porque eu levei meu pedido de oração também. E levei todo enroladinho, que se soltasse daqui até na esquina. Todo mundo querendo oração. E eu tinha que encontrar um buraquinho naquele muro para colocar o pedido de oração. Como é que você acha um buraquinho no muro, onde vai gente do mundo inteiro procurar um buraquinho no muro para colocar o pedido de oração deles? Não tinha lugar para colocar o meu pedido de oração. E eu falo agora em tom de confissão para a igreja de Tatuí me perdoar. Eu não aguentei. Eu falei, Jesus, eu não posso perder a chance. Eu olhei naqueles buraquinhos todos e achei um lugar que tinha um papelzinho muito amarelinho. Eu falei, Jesus, esse aqui o senhor já escutou, né? Eu começava até de cor. Né? Eu cheguei perto do muro, coloquei o dedinho e fiz tuque. Aí peguei o meu pedido e coloquei ali. A igreja me perdoa, a igreja me perdoa. Pronto! A metade do caminho estava feito, agora eu fui orar. Já viu o pastor Assembleia orar? Parece que ele engoliu um dicionário. Soberano, eterno, imarcessível, Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz, onipotente, onipresente, El Shaddai, Elohim. E fui, quando eu já estava atravessando o átrio, deram um soco na minha mão. Você riu que você, é sério, eu estava em transe, eu já estava lá. Aqui, mas deram um soco nessa mão que formigou. Eu quase emendei um palavrão na oração. Eu sou muito sincero nisso. Quando eu puxei a minha mão, quando eu olhei para o meu lado, tinha um judeu ortodoxo, aqueles que usam aquelas roupas escuras, com um boné, um chapéu na cabeça, aqueles cabelinhos enroladinhos aqui. Eu olhei para ele, ele estava orando assim, ó. Ele deu um murro na minha mão. Infeliz. Eu não ia brigar com um homem desse tamanho. Eu vim para cá, me amoei, levantei as mãos. Quando eu estava orando de novo, tomei outra pancada nessa mão. Só que agora não foi com soco, uma cabeçada. O irmão tinha uma cabeça maior que as duas palmas. De novo. Um absurdo. Irmão, o homem do lado de cá estava orando assim, ó. É sério. Ele deu uma cabeçada na minha mão. E eu me moei para a cabeça de Jesus. Eu vou vencer essa batalha. Quando eu estava orando de novo, me empurraram pelas costas, que eu bati a cabeça no muro e eu desci da cruz. Eu orei para trás, tinha um judeu atrás de mim, e ele orava assim, que estava atrás de mim. E vocês? Eu chamei o meu filho, olha, eu pentecostal, que eu falei, que loucura é essa? Eu chamei o meu filho, Eliakim, falei, Eliakim, o que é esse negócio que esse povo está fazendo? Ele disse, o senhor está pagando meu dia, então me deixa quieto. Eu falei, não, eu quero aprender. Pô, mas se eu vou falar, o senhor não vai gostar. Eu falei, não tem problema, está bem que eu pago, eu continuo pagando a sua diária. Eu quero aprender. O que eles estão fazendo? Ele disse, eles estão orando. E eu, pentecostal, disse, precisa tudo isso? Para orar? Ele olhou para mim e disse assim, fazia muito tempo que eu queria poder ensinar vocês que são cristãos a orar. Eu olhei para ele, está achando que eu não sei orar? Ele olhou para mim e disse, eu descendo de um povo que ora há 4.000 anos. O senhor começou a orar tem 2.000 anos. Quando vocês começaram a orar, a gente já sabia orar muito mais que vocês. Então vocês precisam aprender a orar. Eu disse, então me ensine. Ele falou, vocês crentes, cristãos, vocês oram com palavras bonitas. Não leram nos profetas, não? Os profetas não disseram que Deus não quer ouvir repetições de palavras, repetições vãs de palavras bonitas. Não é isso que Deus quer. Eu disse, Deus quer o quê? Ele disse, Deus quer que você se conecte com Ele. Eu falei, como você disse? Oração não pode ser monólogo. Oração é diálogo. Não é só você falar, você tem que falar e ouvir Deus falar com você. Eu disse, mas de que jeito? Ele disse, entrega. Aí ele contou, tá vendo aquele ali orando assim? Ele está dizendo, eu oro. Mas o meu braço também. Aquele outro ali eu oro, mas o meu quadril também ora. Eu oro, mas a minha perna também ora.
E aquilo me deu um ensinamento que eu não aprendi em 20 anos de faculdade de teologia. Ele disse para mim: cada célula do corpo do homem ou da mulher tem que orar. Aleluia, glória a Deus. Aquilo era muito alto, era uma ciência muito alta para mim. Quando eu saí do Muro das Lamentações, quando eu estou uns 50 metros longe, a ficha caiu. Quando a ficha caiu, eu quase matei o Cid Moreira, porque eu dei um pulo e um grito e falei: Cid, eu entendi! Que é isso, pastor? Cid, eu entendi! Você entendeu o que? Eu entendi porque quando eu era menino na Vila Tatu, no culto do salãozinho, que tinha só 20 pessoas, quando aquele homem quase sentado pregava, subiu um arrepio pelo corpo da gente, eu começava a chorar. Tinha vezes, quando eu dava conta, eu estava em pé com as mãos levantadas. Quando a ficha caía, eu olhava para todo mundo e ficava com vergonha e sentado. Quantas vezes nos congressos eu era o primeiro a correr e me jogar na frente e voltar? E só quando eu estava na frente eu falava: o que eu tenho que fazer? Eu não grito porque eu quero gritar. Eu não saio porque eu quero soltar. Aqui dentro existe um Espírito Santo. O Espírito se move. O Espírito nos estimula, nos empolga. Talvez seja essa a diferença entre eu e você, querido. Deus não consegue se revelar para homens e mulheres extremamente racionais. Os racionais querem uma explicação lógica para tudo. Não há explicação para adoração. Não há explicação para um adorador. Não há explicação para um pentecostal. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por sentimento e fé. E eu creio que Deus está agindo. Deixa eu te dar uma informação. Agora, como deputado, tive uma experiência profunda. Eu fui no hospital de Barretos, onde cuido do câncer, tenho batia com câncer. E visitando o hospital, me deram uma informação que para mim é preciosíssima para dentro desse contexto de adoração. Olha o que eu aprendi no hospital do câncer. Um grupo de médicos me levou numa ala onde tem crianças com câncer. E nesse lugar onde o médico entrou, ele pediu silêncio quando ele abriu a porta, aquela sala branca, os objetos cromados, as criancinhas carecas, todas de branco, enfermeira branca, na parede uma foto de uma enfermeira com o dedo assim. A medicina normal. Criancinhas amuadas, chorosas. Fiquei ali, entrei em depressão. Quando saí dali, o médico disse: agora eu vou levar o senhor para uma outra ala que está em teste. E ele me levou numa outra ala e eu só fiquei vendo. Quando chegamos na porta, ele disse: não se escandalize. Ele enfiou a mão no bolso, tirou o nariz de palhaço. O médico colocou o nariz de palhaço. Tirou do outro bolso uma buzina. Quando abriu a porta, ele já se jogou no chão rolando. A sala não era branca, a sala era colorida. As criancinhas que estavam tomando aquele soro ficaram sentadas no berço, começaram a pular e a gritar, a fazer festa. E eu me alegrei com aquelas crianças. Quando saí dali, me emociono quando digo isso. Ele disse para mim: pastor, nós descobrimos que aquilo que a quimioterapia, a radioterapia não faz, a alegria faz. O grito faz. Eles não descobriram que quando uma pessoa grita, ela elimina barreiras e bloqueios que estão dentro dela. Ela libera tudo aquilo que está dentro dela. Então o grito é uma arma que o homem precisa aprender a usar. É por isso que o salmista diz: põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança.
pregação, o que sai da sua boca procura um alvo. Daí vem dois verbos: ouvir e escutar. Quais verbos? Ouvir e escutar. Os irmãos são diferentes. São diferentes. Por exemplo, eu estou ouvindo. Você percebe? Isso é ouvir. Você ouve vários barulhos, você não sabe detectar o que é, nem o que estão falando. É você num shopping center. Você ouve todo mundo ao seu redor. Mas quando alguém chama você pelo nome, você não ouve, mas você escuta. Sua direção é voltada. O que a pessoa fala, você entende. A diferença entre ouvir e escutar é essa. Pois bem, toda vez que o som sai de dentro do seu pulmão, ele busca um alvo. Que você vai falar para alguém que vai escutar. Quem entendeu até aqui, diga amém. A senhora lembra quando a senhora ia no show do Zezé de Camargo e Luciano? Quando eles cantavam, os dois juntos dão 1,5 metro de altura. Mas o Zezé, quando dá aquelas oitavadas dele, a veia dele estoura aqui, as mulheres vão à loucura e começam a gritar: lindo, fofo, joga ursinho, joga o trem. O Zezé pega aquele ursinho, ele tem 1,5 metro. Ele faz uma cara de Alain Delon. E ele sobe no salto e ele se sente o Arnold Schwarzenegger. Pergunte por quê? Porque o seu grito é um louvor. O seu louvor atingiu o coração dele. Para ninguém ali aquele grito funciona. Tem gente que até acha ruim. Mas para o artista, o som que saiu buscou o alvo dele, você conquistou ele. Todo som sai da sua boca, ele busca um alvo. Brasil jogando. Antes da bola atravessar o travessão, o artilheiro dá meia volta e procura a torcida dele. Quando a bola bate na rede, a torcida grita: gol! O grito de gol sobe e desce lá no coração do artilheiro. O artilheiro fez um gol e quer fazer 100. Ele fica potente, poderoso. Quando a partida está ruim, vai alguém lá para a partida, vai para alguém lá para o campo e faz assim, ó. Estímulo, gritos, louvores. O louvor tem esse poder. O grito busca o seu alvo. Quem entendeu aqui, diga amém. Quer ver se você entendeu direito? Se tudo que sai da nossa boca busca um alvo, quando o alvo recebe, ele escuta e não ouve. Quando um crente num culto como esse resolve falar assim, ó: glória a Deus! Glória a Deus! Você disse glória a quem? Glória a Deus! Já percebeu quando você dá glória a Deus muito alto, tem gente que vai do seu lado assim? Tem gente que até muda de lugar. Se você chamou a atenção dessa... Oh Jesus, amor de Deus. Se você chamou a atenção desse iceberg humano, que acontece milagre quando ele está no culto, cai neve em cima dele. O inferno é tão gelado que se você ficar 5 minutos perto, você vai resfriado. Se ele não para você, imagina o Deus de verdade.
prática de conhecer os templos fundados pelo apóstolo São Paulo. Em Milão hoje existem pelo menos 30 templos erigidos ao diabo. Satanismo em forma de religião. As igrejas de Paulo pegaram. Tirando o catolicismo e o satanismo, a cidade fica no vácuo, no vazio. Saí dali, fui orar à noite e falei: Senhor, essa cidade secou. Está faltando água, manda água, Senhor. De madrugada Deus falou comigo: disse, filho, não falta água e nunca vai faltar, porque eu sou a fonte. E eu disse: se não falta água, está faltando o quê? E o Senhor me disse: está faltando sede. Está faltando sede. Os sinais estão desaparecendo. Pregadores como eu e o pastor Oswaldo estão em extinção. A geração que se levanta está propensa a caminhar apenas pela teologia da prosperidade, que é a teologia que transforma o céu na terra. Não há mais virtude, curas, sinais, prodígios. Vivemos talvez o pior período da igreja na terra. E principalmente no Brasil, que o mundo todo apostava que seria o grande celeiro do avivamento mundial. Mas eu creio que numa cidadezinha como essa, Tatuí, que é a capital da música, e a música tem uma influência no céu. Assista uma mensagem que eu preguei esse ano em Camboriú, a síndrome de Lúcifer. Vocês vão ver como a música foi criada. E talvez seja esse o motivo pelo qual o diabo trava tudo nessa cidade. Pelo menos a questão do espírito. Porque ele sabe o que pode acontecer em situações proféticas. E eu acredito que numa vigília como essa, não precisa o Senhor levantar todos. Mas se Jesus levantar aqui meia dúzia de gente louca, de gente apaixonada, de gente cansada de andar no seco, de gente que tenha sede de poder e de autoridade, pode nascer o maior avivamento do estado de São Paulo. Para isso, o recado de Deus para vocês todos, na primeira parte desta mensagem é essa: mate a minha sede. Há um Deus do céu nessa vigília. Em vigília eu costumo dizer que é o melhor culto, porque a fila é mais curta. 90 ou talvez 95% dos crentes de Tatuí estão dormindo agora. Então, os anjos que cuidam dessa cidade estão com o caminho livre acesso ao céu, levando o clamor dessa vigília. Tudo que pedimos pode acontecer nessa madrugada. Mate a sede do Salvador. É um exercício. Se você tem vergonha, tem medo, vai quebrando, né? Ignore quem está à sua esquerda. Comece. Eu era recém-casado. Pastor Roberto, muito amor. Eu era recém-casado e Deus me deu uma esposa muito querida. A Edileuza era a menina mais rica da igreja. E eu pensei logo na bênção, né? Junto o bom, o útil com o agradável. Né? Meu sogro quebrou, depois eu paguei o preço. Mas ela era uma menina muito crente e estudada. E eu matuto da Vila Tatu. Ela introvertida, fleumática. Eu expansivo, colérico, às vezes sanguíneo, às vezes depressivo. Dois temperamentos incompatíveis. Logo depois tivemos as lutas, viajamos. Quando chegamos em casa, eu disse para ela: filha, toda sexta-feira eu subo um monte para orar. Essa semana eu tive 4 dias no monte orando. Amo esse negócio. Às vezes alguém não, mas eu gosto de orar no meio do mato.